Alô, Berlândia! A partir de agora está começando tudo de novo. Sou eu, Ayrton Alessandro, com você no canal de notícias Alô, Berlândia e no Fala Sil, trazendo aquele bate-papo super especial. Vamos juntos, trazendo muitas informações e você juntinho comigo a partir de agora. Sabe por quê? Porque está começando tudo de novo. É isso mesmo. Pessoal, em nome de Supermercado Todo Seu, Supermercado Todo Seu fica no bairro Planalto, Rua Antônio Vicente Ferreira, número 400. Você confere promoções todos os dias. Promoções é no Todo Seu, terça e quarta verde, quinta e sexta filé e aquela promoção do finalzão de semana. Sabe aonde? Todo Seu. Supermercado Todo Seu fica na Rua Antônio Vicente Ferreira, número 400, bairro Planalto. É isso mesmo, Todo Seu. Aproveitando para você que é nosso seguidor aqui, já online conosco, siga as nossas redes sociais, @aloberlândia, @falacil no Instagram. Não perca tempo, vai para lá agora. E também você pode se inscrever em nossos canais do YouTube. Alô Berlândia no YouTube, Fala Sil no YouTube. Se inscreva, aciona o sininho, marca a sua presença conosco, porque todas as novidades você vai conferir em nossos canais, ok? Hoje vamos trazer um tema muito interessante. Vamos falar de esse assunto é delicado, interessante, importante. Não sei descrever, mas sendo muito sincero, conheço muitos assim. Vamos falar de ansiedade. Você é ansioso? Você é ansiosa? Como você tem lidado com a ansiedade? Tempos de pandemia, pessoal vivendo aquela correria, muitos dentro de casa, fechado, outros, de repente, aí com seu comércio ficou fechado muito tempo. Como você tem lidado com essa ansiedade? Como tem sido o seu dia? Os seus filhos, como têm reagido à ansiedade? Para falar conosco sobre isso, eu vou chamar a minha grande amiga, a Cristiane Souza, diretamente de Goiânia. Cristiane, fique à vontade, boa noite, se apresente. Olá, boa noite, amigo. Amigo de longa data, inclusive, né? Muitos anos aí de estrada, né? Longos anos, sem comentários, né, Cris? Passa um tempo. Muito. Pois é, eu sou a Cristiane Souza, eu sou terapeuta, né? Eu fiz uma especialização em filosofia clínica, que é uma psicoterapia, né? E sou administradora também. Aí, tá vendo? Já dá para ver aí que eu sou uma ansiosa, né, amigo? Fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas é engraçado porque, assim, como falar de ansiedade se realmente você não passar por essa experiência, né? E eu, de fato, sou uma ansiosa, viu? Oh, meu Deus, eu já fui. Hoje eu sou Já muito, sim, fui muito, muito. Hoje eu sou um cara muito tranquilo. Eu me dou muito bem com as pessoas ansiosas, porque eu consigo fazer esse autocontrole delas, consigo trabalhar isso e não carrego isso para mim. Isso é muito importante. Mas a gente vai entender um pouco aqui quando a gente começar justamente isso, né? O que até certo ponto essa ansiedade ela é benéfica e positiva e a partir de quando ela vira uma patologia, entendeu? E aí já começa a prejudicar o cotidiano da pessoa. Muito interessante essa questão de saber até onde pode ser bom e a partir de onde pode ser prejudicial à saúde, pode ser algo que traz transtorno para sua vida, para sua casa, para sua família, porque isso afeta todo mundo, né, Cris? Muito, muito, né? E a convivência é isso aí mesmo. As relações, quando a gente engloba essa patologia, né? A ansiedade como patológica, a gente observa isso muito bem, né? Quanto afeta o cônjuge, ou quanto afeta o filho, e a gente vai falar sobre isso também. Então, o pessoal que está em casa, já vai participando conosco. Primeiramente, curta a nossa live, compartilhe, que é muito interessante. E, lógico, não deixe de fazer as suas perguntas, tire as suas dúvidas, participe conosco, porque o tema é muito interessante. Falar sobre ansiedade, pessoal, é lembrar do tempo todo aí de isolamento social, é lembrar como as crianças têm lidado com isso, é lembrar como você tem carregado o seu dia de lá para cá, porque é onde a ansiedade aflorou mais. Eu creio que muita gente descobriu que é ansioso e viu, Cris?
Eu também acho. E houve um aumento significativo na procura depois da pandemia. A gente vai falar sobre isso. Olha que interessante. Teve um aumento de procura de tratamentos. A gente sempre fala que vários profissionais da saúde, Cris, têm relatado para nós que a procura aumentou em relação à questão da saúde nesse tempo de pandemia. É interessante, né? Porque às vezes a gente fala só de Covid, mas tem muita gente com a saúde prejudiciada exatamente devido à pandemia, exatamente a questão emocional, o problema todo que tem vivido, né? Como tem lidado com isso tudo. Porque não é só o isolamento social. Vamos lá, o cara que era comerciante, às vezes ele abriu um estabelecimento comercial e, em plena pandemia, fecha tudo. Como você, né, vai carregar isso? Como você vai trazer isso para sua família? Fala, acabei de abrir meu comércio, vou ter que fechar as portas. Isso aconteceu, né? Então, isso abala mesmo a estrutura emocional, né? E a gente observa, amigo, que é engraçado, muitas pessoas chegam no consultório, né, e com algumas questões trazidas por ela, e mais intensificadamente nesse período, né? E aí relatam, né, os relatos pós-pandemia, né? Eu sou uma pessoa que não para de se preocupar nunca, né? Ou eu tenho pensamentos intermináveis sobre o que eu devo fazer, qual é a saída, qual é a solução nesse momento, né? Ou alguns até queixam de que está sempre esquecendo algo importante, o corpo cansado, e a gente vê um aumento disso, né, que é a somatização do corpo, né, desse nível de ansiedade. Então, o corpo cansado, falta de concentração, ou sensação dos músculos tensos, aperto no peito. Então, tudo isso se enquadra nesse critério de ansiedade. Só que qual que é o pulo do gato, como a gente diz, né? O primeiro passo é literalmente entender sobre a ansiedade. Porque qualquer assunto, como a própria Covid, né? Quanto mais nós entendemos como ela funciona, menos a ansiedade tem o poder sobre nós, né? E aí o que acontece? Na realidade, a ansiedade é uma sensação comum, pegando por aquele critério da normalidade, da naturalidade, né? Ela é como a dor, como o sofrimento, como a tristeza. Então, todo ser humano tem ansiedade. Só que como é que ele funciona no cérebro, né? Como um alarme de incêndio, sabe o carro? Você vai lá e mexe no carro ou encosta nele, o alarme dispara. A mesma coisa acontece no nosso cérebro, mediante alguma ameaça ou algum perigo, né? Então, é uma área inconsciente, ou seja, nós não temos o controle disso, é automático, e ele acontece na amígdala cerebral, que é o centro da ansiedade no nosso cérebro. Então, assim, só que o que acontece? Que aí eu vou explicar qual que é a diferença da normalidade para a patologia. Antes de nós percebermos isso, a amígdala cerebral, ela ativa e manda uma mensagem para a glândula suprarrenal, que fica ali acima dos rins. E essa glândula libera dois hormônios, que é a adrenalina e o cortisol, né? E é isso que, essa que é a questão, porque quando a adrenalina ela é liberada no sangue, ela responde rapidamente, que é aquela questão da luta ou fuga, né? Por exemplo, diante de uma iminência ou de um perigo iminente, ou você luta e reage, ou você foge. Quer dizer, tem a terceira opção, finge de morto, né? Mas é uma resposta rápida. E aí ela vai atuar nos pensamentos e nas atitudes. E o cortisol é no corpo, que aí a gente vai perceber essa somatização. Aí tem alterações no cérebro, no coração, nos pulmões, nos músculos. E aí muitas pessoas começam a responder um pouco sobre isso, né? Ou reclamar um pouco sobre os sintomas. Eu não sei se vocês têm esse tipo de sintoma por aí. Você não, né, amigo? Você é um equilíbrio em pessoa. Opa, obrigado. Mas é engraçado. É graças a Deus. Eu me lembro que, assim, eu sempre fui muito acelerada, né? E olha que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que isso também tem a ver com a genética. Meu pai, ele é um acelerado, eu nem sei se ele está assistindo, né? Mas a gente... E essa genética, ela vem pelo DNA, obviamente, né? E pela representação. Então, é o que reflete na criação, né? Então, por isso que algumas pessoas perguntam, por que a incidência da ansiedade ela é maior em crianças? Mas é justamente por isso. Se você convive com pais mais ansiosos, isso acaba refletindo, né? E aí
a gente vai perceber essa mudança ali do que é natural, que acontece involuntariamente no nosso corpo, para o patológico. E aí, se você me perguntar, olha, Cris, por que tudo isso acontece, todas essas reações? Tudo que eu te falei até agora é dentro da normalidade, que é a luta ou fuga. E aí a gente passa por um momento de ansiedade ali, só que ele tem um tempo, né, dentro dessa normalidade. Ele dura de 15 a 20 minutos. E aí, quanto mais você luta contra isso, mais demorada fica a sensação, né? Então, a gente precisa entender o que primeiro? Que a ansiedade é um processo natural do nosso organismo e que isso é muito benéfico, porque nos ajuda a enfrentar os problemas, né? E por que eu estou relatando esse normal? Porque muitas pessoas chegam no consultório, principalmente no período da pandemia, relatando esses sintomas que estão dentro da normalidade, mas principalmente se vivenciam uma questão emocional ou choque existencial, eles começam a enxergar esses sintomas como algo patológico, como sintomas patológicos. E por isso que a gente tem ouvido muitas pessoas falarem, eu tive uma crise de ansiedade, ou eu sou muito ansioso, mas na realidade está dentro da normalidade. E aí, qual que é a maior dúvida hoje? Então tá, Cris, como é que eu vou saber se é patológico ou não? Né? O que a gente precisa fazer é avaliar a intensidade desses sintomas, a frequência com que eles ocorrem, a duração deles e a interferência, ou seja, o quanto isso está interferindo no seu desempenho social, ou no seu desempenho profissional, ou na sua relação com o seu cônjuge, né? Então, quando a gente começa a observar um tipo de pessoa, por exemplo, que começa a se afastar do convívio social por medo dessas sensações, ou por um medo iminente de morte, né? Ou uma pessoa que começa a ficar paralisada, trazendo ali prejuízos para a sua vida cotidiana, aí a gente já tem que olhar com um olhar mais atento para essa questão da patologia. Entendeu? É interessante, porque ouvindo você, a gente percebe que, às vezes, com a situação mais grave, um medo, uma reação mais forte, você percebe que a pessoa, sob pressão, ela desenvolve, mesmo que seja de forma passageira, um período de ansiedade, né? Ela consegue transpassar isso para nós, ela travasa isso, ela extravasa isso, ela joga para fora a ansiedade e a gente percebe que há ali uma pessoa passando por isso, né, Cris? Exato. E aí, um dos critérios é esse, é bem o que você falou, né? Aí, lembra do alarme? Imagine aquele carro que ele dispara sozinho, não tem? Tipo assim, não houve uma iminência de perigo nenhum, ninguém tentou arrombar, mas ele dispara sozinho. Aí a mesma coisa acontece com o nosso cérebro na ansiedade patológica. Então, hoje, é engraçado, amigo, que as pessoas falam, né? Hoje a nossa vida ela é muito mais ameaçadora do que há 10 anos atrás, quando eu morava em Uberlândia, ou até muito tempo atrás. Então, hoje, se a gente olha para a nossa realidade cotidiana, é chefe cobrando, trânsito infernal aqui em Goiânia, cobrança, as próprias redes sociais, prazo apertado, família, filhos. Então, tudo isso se torna uma ameaça, né? Então, não é difícil a gente perceber que esse sistema de alarme nosso vai ficar sobrecarregado ali e vai começar a não funcionar direito, né? E aí que é o caso de ansiedade patológica. E muitas pessoas também perguntam, tá, e a síndrome do pânico, a fobia social, tudo isso são transtornos da ansiedade, né? Mas em níveis patológicos, entendeu? Entendi, Cris. É muito interessante. Tem que estar, assim, eu diria que o pai, a mãe, a família, ficar atento, né? O marido, né? Até mesmo o namorado, namorada. Nós temos que estar, assim, observando as reações para entender qual é o tipo de momento que a pessoa está vivendo, para ver se já chegou numa situação onde ela requer buscar uma ajuda médica, porque às vezes você consegue perceber isso, né? Antes que o negócio possa agravar. Exato, e eu acho que a família ela tem um papel primordial nisso, sabe? As pessoas que a gente convive têm um papel fundamental nesse processo, né? De melhora, de tratamento, né? De compreensão, né? Porque
E é engraçado quando a gente relata os sintomas, vou relatar um pouquinho aqui dos sintomas para muitas pessoas não se identificar nesse momento. Mas essa descarga dos dois hormônios que eu te falei, na ansiedade patológica, ele acontece de uma forma mais lenta. Na ansiedade natural, como você está sobre a iminência de um perigo, é muito rápido, né? Mas na patológica não, vai sendo lento, dura mais tempo, ou acontece por várias vezes ao longo do dia, né? Então, por exemplo, o cérebro, ele fica focado só nas ameaças, mas em catástrofes, né? Ou nos sintomas do corpo. Então, por exemplo, sentir algo no coração, estou tendo um infarto, né? Então, assim, o pensamento, ele vem por um viés negativo do medo. E o medo, ele é um critério fundante aí na ansiedade, na depressão. A boca, por exemplo. Às vezes a gente sente um nó na garganta por conta da diminuição da saliva causada pela adrenalina no sangue. O coração tem um aumento da pressão arterial. Por quê? Porque ele precisa bombear mais sangue para os músculos, para a gente agir rápido, né? E aí, nessa ansiedade, na crise patológica, normalmente o que aumenta quando você vai auferir a pressão, aumenta a sistólica, que é o primeiro número lá. Então, o normal nosso ali é 12/8, numa crise de ansiedade é comum ir a 16/9, né? O pulmão, olha como é que é interessante, o pulmão aumenta a frequência respiratória, né? Você não respira direito. Então, entra mais oxigênio no sangue e sai mais gás carbônico. Mas, na crise patológica, você entende que a gente não vai usar esse oxigênio porque você, de fato, não está numa iminência real de perigo. Você não vai fugir, lutar contra ninguém. Então, o que acontece? O oxigênio, fica muito oxigênio no sangue e pouco gás carbônico. Aí, isso faz o nosso pH do sangue ficar mais alcalino. E aí, a gente sente alteração dos nervos. Aí, sente formigamento nas pontas dos dedos, dos pés, nariz e boca. E tem uns casos interessantes, chegou para mim há umas 2 semanas, uma moça falando que ela não conseguia viver na realidade. Então, assim, como nós estamos aqui dentro da realidade, para ela é como se ela estivesse num sonho. E isso é interessante, eu não havia ouvido falar disso ainda. Isso acontece porque os impulsos dos neurônios estão diferentes, né? Então, isso chama-se desrealização. É como se você não estivesse vivendo uma realidade. E tem a despersonalização, que é como se a sensação é de estar fora do corpo. Tudo isso pelo pH alcalino no sangue e pela hiperventilação, né? Algumas pessoas desmaiam, então assim, é muito complicado. Complexo, né? Alguém se identificou? E é interessante, Cris, você falando isso, porque assim, eu trabalhei isso depois de passar com crises e crise de ansiedade na minha juventude. Novinho, sabe? Sair da adolescência, da juventude ali, eu tive, assim, que passar por tratamento, psiquiatra, psicólogo, né? Eu era muito, mas é muito. A questão do taquicardia, né? Você sentir que o coração dispara, falta de ar, a questão da pressão que sobe, realmente, a pessoa sobe, mas não é pouco, não. A minha foi a 19, estava subindo. Então, assim, muito sério isso. Aí, o que eu fazia? Minha mãe tinha, né? Ela tinha muitos ataques de crise de ansiedade. Eu aprendi isso porque eu fazia com ela. A questão de, primeiro, você acalmar a pessoa. Eu usava essa técnica, né? Acalmava ela e falava para ela, puxar pelo nariz e soltar pela boca mais lentamente, sabe? Aquela respiração lenta, né? Puxa, solta devagar. Aí a mamãe acalmava. Era a única forma. Então, eu apliquei muito isso na minha vida, de me acalmar, de relaxar, e hoje eu sou muito tranquilo. Isso há um tempinho atrás, sabe? Não vou falar quanto... Não vou contar, não. Não revele, não revele. Não precisa, não. Vamos saber da nossa idade, deixa pra lá. Esconde o ouro. Mas é isso, amiga, é a oxigenação, percebe? Então, nessa crise, nós não respiramos direito e não há oxigenação necessária. Por isso que um dos fatores importantes no tratamento é a própria respiração. Puxar o ar por mais tempo, ou fazer a respiração diafragmática, né? Porque a gente costuma fazer a torácica, né? E aí é justamente essa respiração mais rápida. A diafragmática, não.
Você respira mais profundamente, segura e solta mais devagar. Então, isso já atua diretamente, realmente, nesse momento de crise, entende? É engraçado isso. E com relação ao tratamento, o que a gente indica hoje? É justamente isso, né? É terapia, alimentação e exercício físico. O exercício é engraçado, né? Porque, poxa, exercício físico, né? Ajuda a aliviar os sintomas como os da ansiedade. Por quê? Porque a gente vai liberar ali as substâncias químicas, a endorfina, e isso neutraliza a ansiedade. Então, e além do que, durante o exercício ali, a nossa atenção acaba sendo desviada da preocupação, dos problemas, para aquela atividade atual, né? Libera energia física e além de ser um benefício para a saúde. A alimentação é muito engraçado, né? Porque alguns partilhantes, porque na filosofia clínica nós não entendemos que a pessoa é um paciente, porque já requer essa visão de doença, né? Fala, poxa, alimentação porque alguns alimentos contêm aminoácidos e vitaminas essenciais, que vai atuar ali diminuindo o estresse. Combate a ansiedade, aumenta o nível de serotonina, que é o responsável por aquele bem-estar e relaxamento. E aí você já ouviu aquela situação? A mulher está de TPM, chocolate nela, porque é eficiente, né? A banana, o espinafre, então assim, é uma gama de alimentos que interferem positivamente e negativamente. E a própria terapia, né? Porque aí eu vou puxar a sardinha agora para o meu lado, né? A terapia ela é de fundamental importância, porque na filosofia clínica, que é a área que eu atuo, né, a gente trabalha com a singularidade do ser. Então, a gente vai deixar de priorizar esse conceito de patológico, porque a gente entende que cada pessoa é única nas suas vivências, na experiência que ela tem, na forma como ela lida com as questões do cotidiano. Então, essa perspectiva nos faz entender que os conflitos existenciais provocados pela ansiedade vai ser diferente em cada pessoa, né? Então, para nós, terapeutas, né, no caso, a ansiedade ele é um estado existencial, e para cada pessoa vai ser de um modo, tanto a manifestação do sintoma, quanto o tratamento para essas questões, né? E é muito interessante. E aí nem é todos os casos que são enxergados como patológicos na medicina que necessariamente vão precisar de medicação, né? Então, assim, a gente também percebe essa tendência, né, das próprias pessoas. Não, eu preciso ir num psiquiatra porque eu preciso tomar um remédio para, né, de certa forma, diminuir essa ansiedade. E às vezes não é preciso, igual foi o seu caso, né? Você conseguiu entrar nesse equilíbrio e manter, né? Me fala mais sobre isso. Eu ainda não consegui. Só aproveitar e mandar um abraço aqui participando conosco, a Júlia Renata. Júlia, manda para nós, você está onde? Minha madrasta, você pira? Sério, Júlia, beijo no seu coração, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho da audiência. Um alô também. Ah, Mário César Campos. Mário. Uma honra estar com a gente. Esse é o Mário do Fichário. Pessoal, eu falo que a gente tem que ser feliz. Então, assim, eu levo a vida muito na esportiva, a gente brinca muito, a gente leva a vida muito na alegria. O tempo que eu tenho aqui com os meninos, principalmente pós-live, né? Jennifer, jogando dominó, rindo, brincando, o papai participando junto com a gente, então a gente leva a vida assim, bem leve, sabe? Eu levo a vida muito leve. Como que eu consegui isso? De verdade, foi assim, eu optei em viver assim, entendeu? Aí eu falei, não quero medicamento, gosto muito de exercício físico, negócio de academia, infelizmente parado devido à pandemia, mas assim que surgir a vacina, lógico, retornar, cuidando aí da saúde do papai, quero retornar. E gosto de cuidar de mim, sabe? Sou muito tranquilo e eu digo que eu sempre trabalho muito com a mente, então eu sou muito estratégico, gosto muito de pensar, gosto muito de raciocinar, eu uso muito raciocínio. Então, esse sou eu, né? Eu penso em tudo. Teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim, Wellington, como que você fez uma página no Facebook alcançar tantos 1.000 seguidores em pouco tempo? Eu falei, não sei, foi estratégia.
eu tracei uma meta, uma estratégia e funcionou. E depois, foi assim, o Instagram foi a mesma coisa. Usei uma estratégia, entendi que estava dando certo e permaneci na estratégia e deu certo e está aí, graças a Deus, chegando quase nos 30K. Então, assim, tudo é questão de estratégia. Lógico, tem apoio? Demais, tá? Aqui a Jennifer, o Patrick. Não, são meus braços direito e esquerdo. Sozinho você não consegue. Mas tem estratégia de vida, você tem que ter uma meta de vida. E eu não sofro com isso. Assim, eu tenho que chegar em tantos... Não. Eu comemoro as minhas vitórias. Eu não olho as dificuldades que eu estou enfrentando. Eu só olho as minhas conquistas. É assim que eu vivo. Eu não olho... Faltam 700 seguidores no Instagram. Beleza. Nossa, 700. Ok. Aí eu olho lá assim, tem 29.300. É isso que eu olho. Não olho, falta 700. Eu olho quanto que eu já sei. Entendeu? E a página. Assim foi a página no Facebook. Tem 11 mil. Falei, nossa, top. Aí, o que você pretende? Falei, eu quero pegar nos 15. Passei. E agora? Falei, 20. Era uma meta, mas eu não ficava sofrendo. Eu olhava quanto que eu alcançava. Só isso. Mas é bem isso, amigo. Tudo depende da perspectiva, percebe? Como você olha para a situação. E aí eu falo isso para muitas pessoas que passam pelo consultório, né? Até mesmo dentro desse quadro, né, da própria ansiedade. Tudo, de fato, depende da perspectiva. Um sofrimento, ou um episódio, né? A forma como você olha e você se alimenta daquilo é o diferencial, eu acredito, né? Então, aí as pessoas brincam. A primeira coisa que pergunta, e você é ansiosa? Eu falei, vixe, você não tem noção, né? E aí alguns brincam, então tá, mas é ansiosa patológica ou tá dentro da normalidade? Eu falei, sabe que eu ainda não sei? Mas, assim, o meu interesse pela ansiedade, por me especializar nessa área, foi justamente por isso, sabe? Por sofrer as consequências diretas e indiretas, né? De ser, assim, mais ansiosa. E aí eu sou muito expressiva e isso é um diferencial, inclusive, como... no papel existencial de terapeuta, por exemplo. Eu tenho um amigo que vai falar aqui agorinha, e aí quando ele me conheceu, eu estava no papel existencial de terapeuta, né? Aí eu entro, já mudo terapeuta, né? Concentrada, penetrada e tudo desse jeito. Mas saiu da porta e já fiquei doida de novo. E aí ele ri, né? Porque ele falou assim, cara, como é que você tá calma desse jeito? Eu falei, porque agora eu sou terapeuta. Daqui a pouco eu não vou ser. E é realmente isso, sabe? É o que você falou, é a forma como você olha, né, para as situações. Eu acho que é o que dificulta muito na questão do tratamento e a forma como que a pessoa lidar com a situação é como ela olha para a situação. Se você olhar para a dificuldade, você entra em pânico. Mas se você olhar para a solução, ou seja, para os resultados, você começa a não olhar a dificuldade, mas se você já olha com outros olhos e as expectativas são maiores, ou seja, te impulsiona a crescer. E isso eu uso na minha vida, sabe? Eu uso todos os dias, em tudo que eu faço, no meu canal de comunicação, no meu site, na minha página, mas eu aplico isso na minha vida profissional, vida pessoal. Eu diria que eu sou muito calculista em relação, não aquele sentido pejorativo, mas eu calculo muito as coisas que eu vou fazer para que eu não me frustre e nem machuque pessoas. Exato. Então, assim, não são cálculos matemáticos, mas eu sempre olho as metas, as possibilidades e as vantagens. Uhum. Se eu entender que aquilo vai ser bom para mim e, lógico, benéfico ao próximo, à minha família, aí eu aplico. Né? Se eu entender que aquilo vai ser bom, vou em frente. E assim eu faço, sabe? Eu sou muito, eu sou muito de mirar os meus objetivos. Eu falo sempre. Todo mundo, principalmente nas igrejas, não sei se você se lembra disso, as igrejas evangélicas têm uns costumes, né? Na virada de ano, você vai lá, faz um papelzinho com as suas metas. Eu não faço metas em papelzinho, eu faço metas de vida. Uhum. Nesse momento, eu quero conquistar isso e isso. Esse é um foco, não é uma obsessão. Se não der certo, porque não tinha que ter certo. Entendeu? Não sou...
E isso é um fato, amigo, porque, por exemplo, tudo na realidade começa no pensamento, né? Então, o pensamento, ele gera uma emoção, que provavelmente vai ter uma atitude e dali até os sintomas físicos, né? Mas realmente tudo começa pelo pensamento. Então, eu tenho uma partilhante, por exemplo, que foi no consultório, e aí é essa mesma pessoa da desrealização e da despersonalização. E daí ela me falou, olha, o nível de ansiedade dela é tão elevado que quando ela sabe que ela tem terapia, ela não consegue fazer mais nada. Então, assim, me liga, ela chega 1 hora antes. Então, assim, a gente tem que também ter o respeito, né, pela dificuldade do outro em alcançar, porque é um passinho de cada vez, né? E eu sei que para você também foi assim, foi uma adequação. E aí é o que eu falo para ela, olha, mude o seu pensamento. Ao invés de você pensar, poxa, será que eu vou voltar ao normal? Será que eu vou conseguir me desvencilhar dessa desrealização? De olhar para a realidade de uma maneira normal? Não, tipo assim, poxa, eu tô sarando, porque ela já está melhorando, já está num processo, assim, de evolução muito grande. Então, olhe para a evolução, não olhe para o problema, né? E aí a gente tem conseguido evoluir rapidamente por conta disso. Depende muito do outro, ou seja, depende de você, né? Para permanecer ou não nesse estado patológico, né? É complicado, mas é interessante. É um universo muito profundo, porque eu vejo da mesma forma sofrimentos intensos, né, de pessoas que sofrem tanto por conta dessa situação, e o papel da família é muito importante, e aqueles que têm esse nível de objetivo que você tem. E aí, aprender a lidar com essas duas situações, eu acho que é muito importante para o profissional, né? Ok, você tá cheio de fã na internet aí, né, Cris? Eu vou colocar, vamos para a tela, olha aqui. Fabrício. O Fabrício. O Fabrício não vale, o Fabrício não. Da Júlia. A Júlia, você não conhece, né? Eu não conheço. Boa noite, Thalisson Duda. Você conhece o Thalisson também? Não conheço. Conta para nós de onde você está falando, Thalisson. Deixa aí sua cidade. Vai mandando perguntas, pessoal. Vai participando conosco. É muito interessante você participar conosco aí, tá? Tem mais um, Fabrício Mariano. O que o Fabrício disse? Tenho certeza que quem for partilhante da cristianismo será transformado. Eu acho que é paciente, né? Com certeza. Primeiro, assim, pessoal, é uma pessoa incrível. A gente tem de um carisma. Eu conheço a Cris há longos anos, né? Maravilhosa. Mais de 10. Jennifer. Beleza sem comentários. Então, beleza física, linda por dentro, maravilhosa também por fora. E então, assim, é uma pessoa de um carisma gigantesco. A gente tem um carinho muito grande por ela. Profissional, sem comentários. Não precisa, né? Falando nisso, amigo, tem 3 perguntas que eu vi lá no Facebook. Posso responder? Vamos, vou colocar na tela, você escolhe e fala. Tá bom? Tá como aqui para mim que a Silvana fez. Vamos. A Jennifer vai ler aqui as perguntas aqui, porque não apareceu para o Patico. Já colocou. Mulheres têm mais risco de sofrer de ansiedade que os homens? A informação procede? É verídico isso? É verídico, né? É mito ou verdade? É mito ou verdade, Cris? Então, na realidade, tem uma questão hormonal que interfere, sim, em alguns casos, e talvez seja por isso que a incidência nas mulheres seja maior. Mas hoje não tem muita diferença, não. A não ser esse fator, né, de questão hormonal mesmo, não. Que acaba sendo mais incidente nas mulheres. Mas hoje está igual, amigo. Igual. Aí, tá tudo igual, pessoal. Vamos à próxima pergunta. Tá. Procede que a informação que a ansiedade deriva de uma infância ruim? Tá. Isso influencia a questão de uma infância, às vezes, cheia de situações complexas? Isso influencia depois de desencadear um período de ansiedade, Cris? É engraçado porque a gente vê a maior incidência em pessoas mais jovens, de fato. Começa ali numa idade mais jovem. Não, mas só que a questão é a seguinte, é aquilo que eu falei.
Um trauma pode corroborar para isso, né? E a criação mesmo, igual eu te falei, né? Um jovenzinho ou uma criança ali que está convivendo sempre com uma pessoa ansiosa, os pais são ansiosos, né? E isso também influencia e potencializa, né? Esse transtorno de ansiedade. Então, de fato, sim. Interessante. Tem mais outra aí? Acho que eram 3. Ela falou 2, né? Acho que ela já respondeu. Já respondeu? Ok. Uma das perguntas você já havia respondido. Para começar a terapia com um psicólogo, passar por um médico? É interessante, antes de procurar um terapeuta, procurar uma ajuda médica, Cris? Não necessariamente, porque é o que eu falei, de repente não é uma ansiedade a nível patológico, não é uma crise mesmo, né? Às vezes é só lá um desajuste, um choque existencial que na terapia a gente vai conseguir adequar, né? Então, mas a gente está preparado justamente para identificar isso, né? Detectar isso, não, realmente, esse nível de ansiedade tem que ser encaminhado para um psiquiatra. E a gente tem um trabalho muito interessante, porque isso é multidisciplinar, né, amigo? Por exemplo, tratamento, exercício físico, alimentação, terapia, e em alguns casos a medicação, que sim, é fundamental. Mas isso é multidisciplinar e a gente já tem esse contexto de detectar, não, peraí, esse aqui vai precisar de medicação e a gente encaminha para o psiquiatra. Interessante. Mais outra? Que já vi muitas pessoas falando que foi no psiquiatra perdeu a confiança porque receitou antidepressivo. Tem gente que não gosta de medicamento. Aí vai. Mas bom, eu vou deixar a Cris responder. O que você acha da questão aí da ajuda médica do medicamento? Você acha que é a questão da. Quem perguntou? Colega de trabalho. Tá. É a pessoa que está participando, mas não quis se identificar. Sim. Não, de fato, eu compreendo o seguinte, existem bons e profissionais não tão bons assim em todas as áreas, né? Mas existe essa tendência de encaminhar esses casos ou enquadrá-los numa ansiedade patológica e utilizar de medicamentos. Mas, olha, hoje tem psiquiatras tão bons que já conseguem compreender, tanto além dessa multidisciplinaridade, essa questão de que, poxa, são em casos assim mais agravados que a gente passa uma medicação, um antidepressivo, mas fora isso, eles têm tido esse olhar mais objetivo, assim, para uma melhora mais efetiva e duradoura, né? Porque o remédio só vai remediar os sintomas, de fato, né? Então, se a gente não cuidar da causa, não tratar ali com a terapia e mudar a qualidade de vida dessa pessoa, ela vai acabar voltando, vai ficar sazonal, né? Ok. Toda a questão médica tem que ser também. Eu vejo isso como uma parte muito interessante. Você buscar ajuda médica, no caso de sentir, né, que tem problema, mas não deixar de pegar a questão da terapia. Por quê? É onde você vai tratar exatamente a causa. O medicamento realmente. Ele às vezes é muito necessário, mas eu vou muito. Né? Falando de mim, porque eu já usei medicamento. Entendo que a terapia vai te ajudar a sair disso. Você me descobriu onde é que foi o problema que ocasionou essa ansiedade. E cuidar de uma forma natural. Eu não preciso de medicamento. Então, prefiro a forma mais natural das fases. Então, se tem que tomar, toma. Mas se tiver, busca ajuda e faça terapia. Tem aqui mais uma pergunta? Não, é só um comentário. Marisa Maria. É minha irmã. Não dou conta. É linda demais. Preciso ver. Essa aí tá toda inchada lá. Eita Deus. Já conhece, viu? Oh, meu. Mais baba. Inclusive, tem um médico formando em medicina. Olha que bacana. O Thales. O Thales. Você lembra dele, não lembra não, amigo? O Thales? Era um cotoquinho, eu não sei se você lembra, mas era... Hoje tá um homão, formando em medicina. Uau! Uhum. Passa muito rápido o tempo, sem comentários, né?
nisso, aproveitando aí, a gente está com um projeto agora de atuação de um workshop nas organizações. Antigamente, né, amigo, a gente tinha aquele conceito, né, sabe aquele critério, saiu da empresa ou do trabalho, né, ficou tudo ali, agora aqui é casa, trabalho. Não, hoje a gente não consegue viver essa vida mais hoje, principalmente pós-pandemia, né, onde tudo não é home office, então não tem como mais existir essa separação no mundo corporativo hoje. Então, a gente, entendendo essa necessidade, a gente tem feito, protocolado aí um workshop para poder atuar nas organizações, principalmente nesse conceito da ansiedade, né? Como cuidar do seu colaborador, como fazer efetivamente cuidar dessas questões psíquicas dele, né? De qualidade de vida, de rotina, entende? Então, assim, a gente tem olhado com mais critério para isso. Aí criamos um workshop, que é um amigo meu que eu queria chamar para falar um pouquinho sobre isso. Qual que é o nome dele, Cris? É o Anderson. Vamos colocar o Anderson na tela. Anderson, prepara aí. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Cris. Tudo jóia? Boa noite, jóia. Estão me ouvindo direitinho? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer é meu. Boa noite a todos que nos acompanham aqui também, né? Então, Wellington, eu sou sanitarista ambiental, né? E sempre enveredei por essa área das artes marciais, no caso, Kung Fu, aí já há 27 anos. E acho que por um acaso do destino, assim, eu comento muito com a Cris, brinco muito com ela por isso, eu tive o prazer de conhecê-la, né? E o Amorim também, outro excelente profissional, terapeuta. E foi onde eu tive o convite, né, de atuar ao lado dos dois com essa prática terapêutica, né, onde a gente traz ali princípios marciais para tratar essas questões que podem levar aí a ansiedade e a própria depressão, sabe? Então, é muito interessante esse trabalho que a gente realiza, assim. Mais alguma coisa? Sem dúvida, posso continuar aqui. Tá tudo tranquilo aí, Cris? Anderson, me fala como é que você atua. Me fala um pouquinho sobre o projeto lá, de encontro com o projeto, né? São encontros terapêuticos, aí como o próprio nome já diz, né? Nós trabalhamos com encontros voltados para a terapia, onde são desenvolvidos técnicas marciais de acordo com o tema a ser trabalhado no evento, né? Se o tema é raiva, medo, dor, então a gente usa técnicas específicas do Kung Fu para que isso seja trabalhado, para que a pessoa consiga desbloquear, né? A gente chama ela vamos dizer assim, a gente chama ela para o enfrentamento, né, desse medo que ela tem, para que ela consiga desbloquear isso aí e ter uma vida, né, melhor a partir de então. E é bacana isso, amigo, porque, por exemplo, a ansiedade, igual eu falei, ela é envolta ali ao medo, e tem algumas sensações, né, específicas, por exemplo, medo, raiva, e aí, geralmente, a gente pensa, nossa, é igual a ansiedade, né? O medo é ruim. Não necessariamente. A partir do momento que você trabalha o medo e canaliza ele de maneira a atuar potencialmente, é outra coisa. A raiva, da mesma forma, ou a violência, né? E o Kung Fu, ele mostra muito isso. Poxa, peraí, ter raiva não é tão ruim assim, ele pode te potencializar, né? Sabe aquela questão assim, eu ajo por oposição, né? Você vai fazer isso? Não, não vou, né? Mas isso te potencializa. Como entender como isso funciona em você e potencializar de maneira efetiva? E o Anderson faz isso muito bem, como quase mestre do Kung Fu, sabe? Isso é muito interessante, né, Cris? Porque, como você bem disse, né, às vezes a gente tem isso é normal de todo ser humano, né? Todo mundo tem raiva, tem medo, e muitas das vezes a gente entende isso como negativo, né? Eu tenho medo e ele vai ser negativo para mim, eu tenho raiva, ele vai ser negativo para mim, mas, né, vai até certo ponto, né? O medo, na verdade, ele seria um termômetro, né, da situação. Dependendo da quantidade do seu medo, ele vai evitar que você
cometa uma atitude impensada, cometa algum erro, né? Então, ele, até certo ponto, ele é super interessante. O que a gente tem que tomar cuidado é justamente com o excesso de medo que vai começar a me atrapalhar em todos os campos, né, da minha vida. Pessoal, profissional, né, o campo amoroso. Então, a gente traz para a prática marcial para justamente trabalhar essa questão da intensidade. A gente vai direcionar esses medos, né? Então, você pode ter raiva? Posso ter raiva, só que vamos focar essa raiva. Onde você vai dispersar essa raiva? Como você vai trabalhar com ela? Da mesma forma, o medo e uma série de outros sentimentos que podem levar aí à ansiedade, né, Cris? Então, é muito importante isso. É interessante, Cris. As artes marciais, ela traz isso do autocontrole, da disciplina, e isso é muito bom. Principalmente, eu sempre falo, né, que as artes marciais, elas teriam que ser ensinadas desde criança, porque a criança já vai crescer com autocontrole e a disciplina. Isso ajuda muito no desenvolvimento, ajuda muito na questão do crescimento intelecto da criança, né? E a questão do domínio em relação à ansiedade, porque onde começa a desenvolver muita questão da ansiedade das crianças é o autocontrole, né, Anderson? Isso. É muito legal esse ponto, Elton, porque hoje a gente tem que ter uma visão diferenciada da arte marcial, né? Hoje os tempos são outros. Então, se eu não conseguir enxergar a arte marcial hoje como algo que constrói, como algo que vai me propor ali uma qualidade de vida melhor, eu acho que não cabe muito, né, no contexto atual. Então, a gente busca uma série de elementos que estão ali, que sempre foram presentes na arte marcial, agora com esse foco, né, para realmente proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Não só a questão do desenvolvimento físico, né, mas também aquela parte dali da terapia em si, né? Então, é muito interessante isso também, a gente poder trabalhar isso com elementos das artes marciais. Né? Aí hoje a gente trabalha com cada aula, né? Ela é feita de acordo com o tema. Então, se o tema é medo, nós vamos trabalhar exercícios e técnicas, né? Seja técnicas da própria parte física externa, socos, chutes, ou técnicas internas de respiração, desenvolvimento da energia interna, para justamente trabalhar esse sentimento, né? Para poder direcionar isso aí. Pois é, amiga, é isso que a gente está trabalhando, não só nas empresas, mas é a nossa proposta para levar para as empresas. E aí, junto com isso, a gente tem o outro parceiro, que são mais dois, a Sônia e o Amorim, e ele tem um projeto social muito bonito. Ele pega jovens, né, e os capacita para se tornar palestrantes. Então, a gente pega esse engajamento do workshop nas empresas e dá oportunidade para esses jovens para se tornar, a gente passa ali, paga uma bolsa de 3 meses, né, compra os livros, faz os treinamentos e capacita esses jovens para se tornarem palestrantes, né. E aí é um trabalho muito bacana que a gente está unindo aí com esse projeto dos workshops na empresa. E aí tem o Amorim aí para falar um pouquinho sobre os jovens palestrantes. Mas tá por aí, ó. Tá, né? Tá. Entrar na tela. Aí, esse aí. Pode mutar. Só desmuta o microfone, Amorim. Esse é meu parça. Boa noite para todos. Anderson, Cris, Elton. Boa noite, seja bem-vindo, Amorim. Obrigado. Deixa eu te falar, ele é o Amorim, né? Daí você já pensa, ele é o amor em pessoa, né? Aí a Sônia é a mulher de fé determinada e eu sou ansiosa, e sobrou para você. A Cris aqui, o Berlândia, gente, mas a gente não podia juntar a turma, não, né, Cris? Podia não. Acelerada, tem uma turma aí que é acelerada, a gente rachava o bico, gente. Ele não é acelerado, aí ele é o centrado da turma, entendeu? Dos parceiros, ele é o centrado. Ele vai falar um pouquinho sobre os jovens palestrantes aí. Pode falar, Amorim, fica à vontade. O Wellington, eu vou te pedir para... Dá para colocar mais um aí na tela? É até 5?
Tá, acho que sim. Quem quer? A Alana Hillary, ela é nossa aluna, já faz uns 4 anos. Eu pedi para chamar ela para dar o depoimento dela também. Ok, não, Alana. Boa noite, Alana. Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Ô, Wellington, antes de eu falar, eu chamei a Alana. A Alana, ela é uma... Eu sempre falo para ela, né? Para mim, de todos os alunos que a gente teve até hoje, ela se destaca pela inteligência, pelo comprometimento. Eu acho que ela entrou no projeto, ela estava, se não me engano, com 15, 16 anos, mas eu vou pedir para ela fazer um breve relato, Alana, porque eu sou suspeito para falar do projeto, eu sou muito apaixonado, eu queria que um aluno falasse, né? E a Alana já está com a gente há um tempo, eu queria que ela desse um depoimento, depois eu falo, porque eu me sinto mais tranquilo, porque a partir da perspectiva do outro, né, que participa e que é o nosso público-alvo. Né? Então, tá contigo, Alana, fica à vontade. Então, como o Amorim já introduziu, meu nome é Alana e eu estou no projeto desde o início, desde a fundação. Ele começou em 2017, eu acredito. Eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio e uma amiga minha me convidou para participar. Era para ser alguma coisa, tipo, só para ter uma distração no final de semana, para ter alguma coisa para fazer. E desde o primeiro encontro eu tive muitas experiências que transformaram a minha vida. Isso aconteceu de forma gradativa e foi de pouco a pouco. Eu lembro que eu era uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa que em nenhuma hipótese conseguiria estar falando aqui com vocês, como eu estou falando agora. E desde do primeiro contato, eu lembro que eu estava super fechada, assim, no primeiro dia. E eles colocaram algumas cartas na mesa para você se identificar como você se sentia. E eu lembro que naquela época eu não era uma pessoa tão extrovertida, eu não era uma pessoa tão... Como que eu vou explicar? Uma pessoa tão aberta como eu sou hoje em dia. E eu lembro que na época eu escolhi uma carta preto e branco, e em cima daquela carta eu formulei a minha história de uma forma bem sucinta, mas que exemplificasse tudo o que eu estava sentindo naquele momento. E eu creio que foi através do projeto que eu consegui sanar muitas das coisas que eu estava sentindo. Por exemplo, eu era uma pessoa muito triste, uma pessoa muito fechada, eu não me comunicava muito com ninguém. E foi através do projeto que eu consegui tratar isso. Então, no ano de 2017, eu entrei como aluna e fui me desenvolvendo, fui me destacando, fui tentando participar cada vez mais do projeto, porque aquilo começou a se tornar uma fuga para mim, começou a se tornar um alívio, uma segunda casa, como eu sempre digo para eles. E no final do projeto, o Amorim ele me convidou para eu estar sendo monitora do projeto no ano seguinte, porque ele tinha o sonho de prosseguir o projeto, então a gente formulou uma reunião no início de 2018 para estar refazendo o projeto, só que dessa vez eu estaria participando como monitora. E foi o que aconteceu. A gente firmou essa parceria em 2018 e se estendeu para 2019, que foi quando o Amorim formulou o projeto de formação de palestrantes. Eu lembro que eu estava no terceiro ano do ensino médio, já tinha tido alguns contatos com palestras através do projeto no ano de 2018, bem no final do ano, mas nada muito baseado em conteúdo. Então, no ano de 2019, eu tive várias preparações, tanto do próprio projeto aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, quanto eu fiz um curso fora que foi totalmente bancado pelo próprio projeto. Eu fui para São Paulo no ano passado, em agosto, eu e mais 2 monitoras do projeto, a Isabel e a Bianca, e lá a gente teve essa formação de uma forma bem incisiva. Eles ensinaram a gente a como abordar, como entrar em contato com a pessoa e até mesmo como convencer uma pessoa da sua própria ideia. Então foi uma coisa assim muito inspiradora, algo que a gente não teria contato se a gente não tivesse tido essa inserção no projeto. E eu sou imensamente grata, eu estou muito feliz de estar aqui. E eu vou estar voltando a palavra para a Amorim, caso alguém tenha alguma pergunta, eu terei o prazer de estar solucionando as questões de vocês.
E aí, Wellington, você acha que a bichinha está preparada ou não? Parabéns, viu? Para quem era tímida e insegura, olha aí a palestrante. Muito bom, parabéns mesmo, galera. Muito bom. Por isso que eu pedi para a Alana falar, porque assim, o meu maior sentimento de realização, Wellington, é quando a gente vê um aluno que no começo do projeto ele está lá no canto, não fala nada, totalmente recolhido, assustado, com medo, que a Cris falou, né, e o Anderson também. São sentimentos de proteção, são sentimentos que servem para deixar a pessoa protegida, ela está fazendo a leitura do ambiente, mas tem aluno que, de fato, ele não consegue abrir a boca, ele não consegue falar nada, e a gente vai percebendo isso que a Alana falou, essa questão do florescimento, do desenvolvimento, né? Então, assim, o que eu acho mais interessante, Wellington, é você realmente conseguir esse resultado que é materializado aí na fala da Alana. São pessoas que florescem, que você vê a pessoa. A Alana está na faculdade, está fazendo a faculdade de Geografia na Federal, e assim, o meu maior prazer e felicidade é receber uma mensagem de aluno falando: professor, passei na Federal, estou fazendo o curso que eu falei que ia fazer, porque geralmente no começo do projeto são pessoas que não acreditam que conseguem fazer uma faculdade, são pessoas que acreditam que não é para ela, que isso aí está além do alcance delas. Então, assim, o que a Alana falou para mim é muito significativo. A gente cria uma família, na verdade, né? O carinho, o amor, e é um processo terapêutico, sem dúvida alguma. Eu lembro que teve um módulo que a gente fez de psicologia, né? A gente tem mais de 16 módulos. A gente tem psicologia, a gente tem módulo de filosofia, que inclusive a Cris já foi instrutora do módulo de filosofia, né, que aconteceu no Corpo de Bombeiro. Eu lembro que a Alana vestiu a roupa lá de bombeiro, foi muito legal. Fomos batizados, né? Fomos batizados lá com a mangueira, com a água, né, que faz parte lá do ritual, né? Então a gente tem módulo de liderança, tem módulo de inglês. A Alana participou de tudo e eu falei para ela: agora eu não quero você como aluna mais não, eu quero você como monitora, quero que você venha mais para ajudar os outros alunos, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Esse projeto é uma realização não só de um sonho, de uma meta, mas de um propósito de vida. Eu vim de escola pública, a vida inteira eu estudei em escola pública, eu sei o que é ser aluno de escola pública, chegar lá, não ter professor, não ter estrutura, você se vê largado, você se vê totalmente excluído de oportunidades, né? Isso que a Alana comentou, no ano passado, a Alana e mais 2 alunas, né, com a supervisão de uma mãe que foi acompanhando elas foram para São Paulo fazer um curso de oratória, de formação de palestrantes, numa das melhores escolas de São Paulo. Então, assim, esses alunos têm acesso a coisa, né, que às vezes, se não fosse pelo projeto, não conseguiria ter, né? Experiências como andar de avião, como poder sair de uma cidade como Goiânia e ficar lá em São Paulo meio perdido, né, naquele mundaréu lá, né? Mas são oportunidades de conhecer pessoas legais, pessoas saudáveis, pessoas que têm propósitos, que inculcam na cabecinha desses. A gente está falando da Alana, hoje a Alana tem 18 anos, mas quando ela entrou ela tinha 14 ou 15, então a gente tem aluno de 12 anos, a gente tem aluno de 13, a filha do Anderson vai ser nossa aluna agora, né, Anderson? A Luísa, né, ela tem, se não me engano, 13 anos, Anderson. Vai fazer 13 agora em janeiro. Tem 12 ainda, né, então... 12 anos. A gente tem aluno de 12 anos, ainda são crianças, né, e quando a gente começou esse projeto, uma dessas ações, que é o programa de formação de jovens palestrantes, eu acho muito interessante a falta de visão e a falta de confiança que o sistema tem nos alunos, porque a gente chegava nas escolas e falava do programa, né, para formar palestrante, e aí os diretores de escolas, os coordenadores perguntavam para a gente: que livro que vocês vão dar para esses alunos, os alunos lerem, né? E eu falava: eles vão ler Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, eles vão ler Martin Seligman, Florescer,
são livros que muitas pessoas na faculdade não conhecem. Às vezes vai conhecer no mestrado, no doutorado. E o que eu ouvi era assim, não, eles não dão conta, eles não são capazes. É claro, se a gente não confiar que eles são capazes, eles não serão capazes mesmo, né? Então a Alana, por exemplo, ela já deu palestra no IPOG, que é um dos melhores institutos de pós-graduação. A Cris veio do IPOG, né, Cris? Formou lá. Eu estou na minha 3ª pós-graduação no IPOG. Então ela deu palestra lá para uma turma de MBA. Ela deu palestra na faculdade Unicampus, ela deu palestra em eventos internacionais, que foi um evento que foi realizado aqui, se não me engano, foi no ano passado, né, pela Partners of the America. Então, assim, são criaturinhas extremamente inteligentes, só precisa que você acredite e prepare, porque é um terreno absolutamente fértil. E a Alana, para mim, eu estou falando da Alana, mas tem a Isabel, tem a Bianca, tem aí um conjunto, né, Alana, de pessoas maravilhosas, que são pessoas encantadoras, que dão o melhor. E a gente só precisa acreditar e dar oportunidade, porque eles querem se desenvolver, eles querem florescer. Agora, se os adultos não acreditam, né, se um diretor de escola fala que ele não é capaz, se um coordenador, se um professor desse aluno fala que ele não é capaz, aí a gente está plantando uma crença negativa na cabeça dessas pessoas, né? E no nosso projeto, tudo que a gente faz com a Cris, com o Anderson, com todos os parceiros, eu diria que é o contrário. O tempo inteiro é um processo terapêutico, e aí a gente está falando de terapia no sentido original da palavra, né? De cuidado, de restabelecer a autenticidade, o florescimento, né? A potência da pessoa. Eu vejo a Alana, eu vejo uma pessoa potente, uma pessoa que hoje está plena, uma pessoa que enfrenta desafios, uma pessoa que tem coragem, e eu vejo o crescimento dessas pessoas, e ao mesmo tempo a gente cresce também, né? Quando a gente consegue acompanhar e acolher, né, Alana? Não sei se vocês têm perguntas, se tem alguma questão. Amigo, eu quis trazer os meninos para falar um pouquinho disso, porque, assim, esse projeto, ele nasceu com muito amor aí pelo Amorim, e a gente comprou a ideia, né? Então, eu quis trazer para a live, por quê? Porque a gente está querendo capacitar isso, mas antes a gente estava fazendo com as questões próprias, com as finanças próprias, né? E aí a gente está querendo expandir isso aí, o Amorim está na frente o tempo todo, expandir para as pessoas que quiserem se tornar padrinhos, né, desse projeto. Aí é só acessar aí a Universidade da Plenitude para entrar em contato com a gente e conseguir contribuir com esse projeto. E aí eu intimo aí o meu pai, a família, entendeu? Para poder colaborar. Assistir, né, Cris? Os que estão nos acompanhando aí, né, Cris? Fica à vontade, né, para poder entrar em contato. Qual seria o lugar de entrar em contato com vocês? Vamos colocar na tela aqui, Cris. O site é www.universidadedaplenitude.com, não é isso, amor? É .com.br. Uhum. Lá tem os dados e aí é só entrar em contato com a gente. Universidade da Plenitude, né? .com.br. Uhum. Ok. O Patrick já vai colocar aqui na tela. E, Alana, mais uma vez, parabéns. Eu tenho um lema de vida, Alana, que eu carrego comigo. Isso é muito interessante. Que é: eu quero, eu posso, eu consigo. Então, a gente tem que levar isso para dentro da gente, sabe? Se você está chegando nos seus objetivos, é porque você olhou e falou assim: eu quero, eu posso, eu consigo. Então, prossiga. É uma garota nova, 18 aninhos. Dedique. Amanhã você vai estar assim, lá em cima, sabe? Muitos degraus acima, né? Galgando aí esses objetivos todos, esses sonhos. E faça isso mesmo, sabe? Possa contribuir para o próximo aquilo que você recebeu. Passe adiante, né, Cris? Exatamente, amiga, exatamente. E o nosso papel também é esse, né? Não só como terapeutas, mas como transformadores de vida. E isso se expande para fora do consultório, né? Para fora da clínica.
mas para a vida, de fato, né? É uma transformação contínua. E eu me coloco à disposição aí para quem quiser tirar dúvidas, e eu acho que os meninos já colocaram aí o Instagram, e se tiverem mais dúvidas, me mandem que eu respondo depois. Você quer deixar o Face ou só o Insta? A gente deixou Os dois já. Tá lá, mas isso é eficiente demais. Eu sou rápida, eu sou ligeira. Não, essa turma, eu vou falar um negócio. Agradecer o Amorim, o Anderson, a Alana. Pessoal, nossa, enriqueceu aí, né, o Cris, a live. E sempre à disposição, a Luberlândia, Fala Sil, para que a gente possa somar. Acho que falar sobre temas que possam contribuir com a sociedade, nossa, é muito bom. Não tem nada mais importante do que fazer isso que vocês fizeram, somar com a sociedade. Direta ou indiretamente, nós temos que contribuir. É importante. Amigo, foi uma honra participar com você. Pelo canal, pela Sil, por você, pela sua família. Então, assim, você sabe o quanto você é importante para mim. A sua família, né? E é recíproco, você sabe disso. Nós temos um amor muito grande pela sua vida, pela sua família, carinho enorme. Deixa um beijo aí para sua mamãe. A gente tem um amor imenso por ela. Quero dizer, assim, que estou maravilhado com seus projetos, seus trabalhos, os meninos, as conquistas e, o mais importante, com aquilo que vocês têm feito, contribuindo com o próximo. Nós precisamos de pessoas que façam isso, que possam fazer com que pessoas sonhem, com que pessoas cresçam, com que pessoas realizem. Precisamos contribuir para que o próximo possa ter expectativas melhores. Já vivemos um mundo tão complexo e pessoas que enriqueçam, igual eu te falei agora, né, direta ou indiretamente, é tudo aquilo que nós precisamos. Parabéns para você, o Anderson, o Amorim. Parabéns para a Alana por essas conquistas. E não para não, Alana. O lema é esse. Vai em frente. Vai em frente. E eu tenho certeza que você vai conseguir muito mais. Com essa equipe maravilhosa, então, sem comentários, né, Cris? Com certeza. Quero mandar um beijo para o Marcelo, que os meninos subiram aí o comentário dele, que é um dos nossos parceiros. Ele é o mestre do Kung Fu. Ele não gosta que fala que é mestre, né, Amorim? E a Bruna, minha irmã, que eu amo demais, e mandou um comentário aí. O Fabrício. Muito obrigada, amiga, meu amigo, pela oportunidade. Alana, você é uma inspiração para nós continuarmos esse projeto assim, ad eterno. Tá bom? Parabéns, Muito viu, Alana? obrigada. Eu espero poder participar com vocês por muitos anos ainda. Ótimo. Se você me permite, eu queria agradecer, né, ao Marcelo, a Maria, ao Emílio, né, e a minha filhota que acabou de entrar no chat aí, a Luísa. Te amo, filhona. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e vamos junto. Que isso, à disposição. Amorim? Pronto. Agradecer também, Wellington. Acredito que a educação é um caminho fundamental para a gente poder conseguir mudanças. Eu vi um comentário aqui de alguém no chat, né, falando que não é que o governo não acredita nas crianças e nos adolescentes, é que eles não querem que eles tenham acesso a informações. Não vou entrar no mérito, qual que é o motivo, mas assim, eu acredito, eu sei que a Alana acredita, eu sei que a Cris acredita, o Anderson, o Marcelo, a gente está fazendo parcerias com pessoas que acreditam, e é isso que importa, assim, são pessoas do bem. Quando eu vejo um aluno dar uma palestra com 12, 13 anos, e a gente conseguir dar um cachê, que é simbólico, de 200, 300 reais que seja, mas que às vezes o pai desse aluno trabalha uma semana para conseguir juntar esse dinheiro, eu vejo que a gente está inspirando esse aluno a continuar estudando e a chegar até onde a Alana chegou, que é a faculdade, e daqui uns dias a gente vai ter uma consulta médica e vai estar lá a doutora Isabel, a gente vai ter uma consulta com a psicóloga, vai estar lá a doutora Bianca, porque esses alunos sonham e eles só precisam de alguém que consiga sonhar junto e estender a mão e acolher, porque isso a gente tem esse amor, né, essa vontade de ajudar.
E a gente não faz muito, mas tudo que a gente faz é com muito carinho, e a Alana sabe disso, né? E os resultados estão aí, né? A Alana é um fruto desse projeto. Eu fico muito feliz em ver a carinha dessa criaturinha que a gente conheceu quando era bem pequenininha e tá aí, né, para mostrar que fazer o bem é uma coisa que vale a pena, né? Faz sentido. É isso. Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa de vocês, de acreditarem, de somar, de fazer com que essas pessoas não sonhem, mas que elas sonhem e possam lutar para que esses sonhos se tornem todos eles realidade, né? É isso mesmo. Parabéns para vocês. Obrigado por somarem conosco aqui na live, por fazer com que outras pessoas entendam que nós podemos, sim, passar adiante tudo aquilo que nós aprendemos. Eu creio que nós precisamos de mais pessoas assim. O mundo vai ficar bem melhor, viu, Cris? Obrigado, lindona. Nós chamamos. Tá mutado, viu, Cris? Você tá no mudo. Um beijo para você. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, tá? E aguardo o seu Uberlândia aí pra gente matar as saudades, tá bom? Tá certo. Pessoal, no próximo sábado, a gente não vem, né? Não. Nós vamos vir no domingo. Isso. No domingo. Domingo às 7 horas da noite. Por que no domingo? Cobertura das eleições 2020. Então, aguarde aí, porque nós vamos trazer uma cobertura para vocês ao vivo, a cores, através do Alô Berlândia e do Fala Sil. Sigam-nos nas redes sociais, @Alô Berlândia, @Fala Sil. E aproveite também, se inscreva em nossos canais do YouTube, Alô Berlândia e Fala Sil no YouTube. Não deixe de acionar aquele sininho lá. Faça parte conosco, porque vamos juntos, domingo, eleições 2020, cobertura muito top aí para vocês, ok? Cris, beijo no seu coração. Anderson, Amorim, Alana, beijo no coração de vocês. Parabéns, muito obrigado. Em breve, muito mais para vocês aqui no Alô Berlândia e no Fala Sil.